Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai trazer os direitos daquelas pessoas que trabalham sem ter a carteira de trabalho assinada. A gente sabe que infelizmente existem algumas pessoas que são sim trabalhadores que deveriam ter o contrato de trabalho assinado na carteira, mas não têm. Quais são os direitos dessas pessoas? Vem comigo nesse vídeo para descobrir. Pessoal, então nesse vídeo eu quero trazer os direitos daquelas pessoas que trabalham sem ter a carteira assinada. Mas para a gente primeiro entender se essa pessoa tem de fato esses direitos, a gente tem que verificar se ela teria o direito, primeiro de ter a carteira de trabalho assinada de fato, porque existem várias modalidades de trabalho e existe uma que é o vínculo de emprego, que aí de fato a pessoa precisa ter o registro na sua carteira. Mas existem outras ainda, como por exemplo um autônomo, ou um terceirizado, ou um contrato de trabalho temporário, algumas diferenciações e a gente precisa ficar atenta, Porque, por exemplo, um autônomo, ele de fato não vai ter a carteira de trabalho assinada, O representante comercial, por exemplo, é uma figura que traz esse exemplo para nós. Existem representantes, que de fato são representantes e aí eles não têm a carteira de trabalho assinada, eles têm um contrato para que eles façam esse serviço, então, em prol da empresa, Eles prestem esse tipo de trabalho. E existem, claro, aqueles representantes e também outras tantas pessoas que deveriam sim ter a carteira de trabalho assinada porque se encaixam nos moldes de um funcionário, E quais são os moldes? O que a gente precisa verificar para ver se a pessoa se enquadra como um funcionário dentro daquela empresa? Existem alguns requisitos e eu vou trazer eles aqui para a gente entender melhor se você se encaixa nesses requisitos para ter a tua carteira de trabalho assinada ou não. E a partir disso a gente vai decidir quais são os direitos que você possui, tá certo? Vamos então para os requisitos. O primeiro requisito então que precisa ser observado é a não eventualidade. O que isso significa? Que esse trabalho que a pessoa está exercendo não pode ser um trabalho eventual, uma coisa rara, Pelo contrário, tem que ser frequente, tem que ter uma frequência já determinada. Por exemplo, toda semana eu trabalho de segunda a sexta, de segunda a sábado, a minha folga costuma ser fixa no domingo, ou então fixa no sábado e no domingo. Tem que ter uma frequência, Não pode ser uma coisa eventual. Olha, nessa segunda-feira eu vou prestar o trabalho. Deu na telha aqui na sexta-feira eu vou prestar de novo. Passou 15 dias, a empresa voltou a me chamar nessa terça-feira, eu vou lá e faço o trabalho. E isso não pode, precisa ser frequente, Não pode ser um trabalho eventual, tá certo? Esse é o primeiro requisito que a gente precisa verificar se você se encaixa ou não, tá? O segundo requisito é a questão da subordinação. O que isso significa? Que aquela pessoa, ela recebe e cumpre ordens, ela não tem uma ampla liberdade para definir como é que vai funcionar o trabalho dela no dia a dia. Então, quando ela recebe ordens de um encarregado, de um superior, de um gerente, e ela cumpre essas ordens do tipo qual, Por exemplo, como que eu vou executar o meu trabalho, como é que eu vou exercer essa determinada função, como é que eu vou definir aqui que vai ser feita essa determinada atividade. Ela não tem essa autonomia de definir como é que ela vai executar o trabalho. Então, ela sempre cumpre as ordens das pessoas que estão acima dela, dos seus superiores, sobre como ela vai executar as atividades no dia a dia, entendem? Existe uma diferença, então, naquelas pessoas que possuem essa liberdade e onde elas definem como elas vão executar o trabalho e aquelas pessoas que não têm essa liberdade, que elas cumprem as ordens de como o trabalho precisa ser feito. Então, diferenciação aí, um segundo requisito que a gente precisa prestar atenção para ver se essa pessoa vai ter direito de ter a carteira de trabalho registrada ou não, tá? O terceiro requisito é a onerosidade. O que isso significa? Que precisa ser um trabalho em que haja uma contraprestação, em que haja um pagamento pelo serviço que está acontecendo. Então, geralmente esse é um dos requisitos mais tranquilos de ser preenchidos, Mas de fato há necessidade de que haja um pagamento, de repente quinzenal, mensal, pode ser semanal também, mas que haja um pagamento por esse trabalho que está sendo executado, Haja uma remuneração em troca dos serviços que estão sendo feitos pela empresa, tá? E o último requisito é a questão da pessoalidade. O que isso significa? Que há necessidade de que aquela pessoa em específico preste o trabalho.
ela não pode ser substituída por outra pessoa, né? Por exemplo, eu, Ana Carolina, eu preciso executar aquele trabalho. Eu não posso pedir para uma prima, para minha mãe, para algum tipo de parente, algum tipo de colega me substituir naquele momento e fazer o trabalho que eu estava fazendo, né? De fato, precisa ser eu prestando aquele trabalho e não uma outra pessoa, às vezes, que pode me substituir. Então, esse é o requisito da pessoalidade. A necessidade da pessoa, de fato, ir fazer o trabalho. Ele não pode ser substituído. Tá? Existe um outro requisito que algumas pessoas levam em consideração ou não, mas de regra são esses 4 que precisam ser observados, tá? O último, que de fato muitas vezes algumas pessoas observam, outras nem tanto, é a questão da alteridade, que basicamente é que os riscos do negócio, eles precisam realmente ficar com a empresa, né? A pessoa, aquele funcionário, ele não assume nenhum risco daquela atividade que ele está fazendo. Então, quando a gente tem uma empresa, a gente assume os riscos de eventual situação que pode dar errado, algum tipo de problema que pode acontecer. Agora, quando a pessoa é funcionário de uma empresa, esse risco é da empresa e não do funcionário. Então, se acontecer algum tipo de problema, o risco, né, daquele negócio é da empresa. Por exemplo, olha, as vendas não estão indo bem, eu vou responsabilizar o funcionário sobre isso, eu vou dizer que ele tem, então, essa responsabilidade. Não, nada disso. Quem se responsabiliza é a empresa, né? Quem constitui ali o negócio é que tem essa responsabilidade de lidar com eventuais percalços, eventuais situações que podem surgir, e não o funcionário, tá? Então, 4 requisitos principais. Existe também essa questão da alteridade, que às vezes pode ser observada, mas principalmente focar nos 4 requisitos, tá? Chegamos então na nossa conclusão, a gente analisou cada um dos requisitos e chegou na conclusão de que sim, eu preencho todos eles. O que vai acontecer? Vai surgir então o direito de você ter a sua carteira de trabalho assinada. Então, o correto, se você estiver trabalhando em um sistema que funciona preenchendo esses requisitos, é que você tivesse a sua carteira de trabalho registrada. Sempre é tempo, né, de conversar com o empregador, de conversar com a empresa e exigir que esse registro seja feito, né? Então, se essa situação está acontecendo com você, tome uma atitude, né? Vá conversar aí de maneira amigável e exija que de fato essa carteira seja assinada, tá? Agora, eu vi que realmente eu não preencho os requisitos, então tudo bem, você se encaixa em alguma outra modalidade de trabalho, né? Pode ser um representante, pode ser um terceirizado, mas aí de fato não é o seu caso ter a carteira de trabalho assinada. Agora, então, para essas pessoas que trabalham com a carteira assinada, né, que deveriam pelo menos ter a carteira de trabalho assinada, quais são os direitos, né? Como eu já falei, o primeiro, ter a carteira assinada. O segundo e todos os outros decorrem dessa assinatura, né? Todos os direitos de um funcionário que tem a carteira de trabalho assinada, você também tem. Então, caso você tenha trabalhado um período aí mais longo sem ter a carteira de trabalho assinada e deveria ter, você pode cobrar todos os direitos inerentes a um trabalhador normal. Quais são esses direitos, por exemplo? Férias, FGTS, 13º salário. Aqui eu tô mencionando principalmente os direitos básicos, né? Mas todos os outros, como por exemplo hora extra, lanches se não foram fornecidos, uniformes, cada situação a gente precisa verificar, né? Mas todos os direitos previstos na CLT, né, que é o conjunto das leis trabalhistas, todos esses, eles precisam ser pagos também para essa pessoa, né? Por exemplo, a gente pode ver que essa pessoa trabalhava numa situação que era insalubre, num ambiente insalubre, né? Ou então num trabalho que era periculoso. Então, pagar esse adicional de periculosidade, esse adicional de insalubridade, o piso salarial, né, da categoria precisa ser observado, um adicional de horas extras diferenciado precisa também ser observado. Então, todos os direitos da CLT também podem ser pagos, deveriam ter sido pagos para você. Se não foram, se a sua carteira não foi assinada e a gente viu que deveria ter sido sim, você pode cobrar todos esses direitos que eu mencionei aqui através de um processo trabalhista, né? Você vai, através de um advogado, procurar a Justiça do Trabalho, contar toda a sua história, como é que funcionava o seu vínculo de emprego com a empresa, né? A ausência dessa assinatura na sua carteira de trabalho e mostrar que você era, assim, um funcionário que deveria ter todos esses direitos pagos, mas que não recebeu ao longo do período em que estava na empresa. Agora, já me aproximando, então, do encerramento do vídeo, quando a gente pensa em processo, né, para cobrar os direitos, é muito importante a gente também já ter em mente as provas, né? É sempre necessário que a gente faça um processo com provas, né, para embasar os pedidos que a gente está fazendo. Então, o que seriam provas nessas situações?
conversas que vocês têm com o pessoal da empresa, seja por vídeo, seja por gravação de áudio, seja por WhatsApp, né, pelo celular, mensagem de texto. Então, conversas que mostrem ali que você está frequentemente prestando esse trabalho, que você conversa sobre o salário, que você conversa sobre como executar o trabalho e recebe ordens disso. Também testemunhas, sem dúvida, as testemunhas, elas são essenciais no processo trabalhista, né? Também recibos, documentos que você pode ter assinado. A gente sabe que nessas situações acaba assinando alguns documentos, mas esses documentos não ficam em posse daquele funcionário, né? Então, tirar foto desses documentos sempre que conseguir e aí guardar essas fotografias para se utilizar no processo. Hoje o processo ele é todo digital, né? Então, o documento em si você não precisa ter ele físico. Você pode ter, por exemplo, fotografias, registros que já são o suficiente, tá? Mas então a ideia geral é sempre a gente pensar em como que eu vou provar isso que eu tô contando no meu processo, né? E aí já começar então a pensar o que dá para ir guardando, coletando para realmente mostrar que aquele direito era devido para você e não foi pago, tá bom? Passei então aqui uma ideia geral sobre os requisitos, né, para a pessoa ser CLT, ter a carteira de trabalho assinada ou então não ter, se não preencher os requisitos, né? E aí se encaixa então em uma outra modalidade de trabalho, né? Existem pessoas que se encaixam nos requisitos, outras que não, porque prestam um tipo de trabalho diferente, mas eu espero que vocês tenham conseguido aqui olhar, né, para a realidade que vocês têm e analisar. Olha, será que eu preencho esse requisito? Preenchi aquele outro? É importante que todos sejam preenchidos para que você tenha direito ao registro da carteira de trabalho. E aí, junto com esse registro, vem todos os direitos de um trabalhador normal, tá? Lembrando que não foi respeitado, não foi cumprido, algum direito não foi respeitado, pode sim cobrar através de um processo e aí é importante a gente já se atentar a essa questão das provas. Tá bom? Espero que vocês tenham então gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com seus colegas, se inscrevam também aqui no nosso canal para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca sempre, tá bom? Obrigada e até o próximo!